Oi, gente, bom dia. Sou eu de novo aqui, o profeta favorito de vocês. Olha, presta atenção, profeta favorito, né? Mas enfim, a gente tem que começar com uma graça, né? Nem que seja isso. Olha aqui, ó, gente, bananeira. Olha as coisas melhorando na vida da pessoa. Já tá produzindo alguma banana, né? Deixa eu ficar aqui, ver se eu acho um sol, que é para não ficar refletindo aqui. Enfim, não tem a menor estratégia dessas coisas, mas vamos lá. Olha, hoje eu queria falar, já tem, primeiro peço desculpas a vocês, porque já tem, pelos meus carros, umas 3 semanas que eu não postava vídeo, já tem gente me perguntando quando é que eu vou postar de novo, que graças a Deus algumas pessoas têm achado bom, têm se agradado do conteúdo dos vídeos, e recebo alguns feedbacks de pessoas que estão sendo alimentadas na sua alma, no seu espírito, com o conteúdo dos vídeos e me deixa muito feliz. É, andei pensando esses dias sobre o que falar, e aí me veio a lembrança de um texto da Bíblia, que eu vou apontar aqui, o trecho que está no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, ou seja, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quer dizer, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, que foi Mateus que escreveu a história do que ele viu e ouviu acerca de Jesus. E no capítulo 5 ele fala assim, chama até assim o tema das bem-aventuranças, que começa assim no versículo 1 dizendo que Jesus, vendo a multidão, tem uma multidão se aproximando dele, aí ele subiu a um monte. E lá os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. Primeira coisa que eu queria destacar era o significado da palavra bem-aventurança. Na verdade, quando ele diz assim, bem-aventurados são, ele quer dizer felizes, tá certo? Então Jesus faz várias declarações colocando situações específicas e dizendo felizes são essas pessoas que estão nessa situação e diz o porquê. Ele dá ali o resultado da sentença. Ele dá a explicação por quê. E a primeira delas, e aí esse tema vai render alguns vídeos, para não fazer vídeos muito compridos, e aí a gente vai em gotas, tá certo? Cada vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma das bem-aventuranças. No versículo 3º, ele diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes são os pobres de espíritos. Porque o que significa pobre de espírito? É aquela pessoa que a Bíblia, inclusive, fala vários outros lugares sobre riqueza, sobre pobreza e tal, tal, tal. Eu já vi muita gente fazendo aquela coisa, eu sou uma pessoa muito pobre de espírito, sou uma pessoa muito humilde. Gente, humilde não se declara humilde. Não é verdade? Humilde deixa para que alguém faça, olha como a pessoa é humilde, como a pessoa é sem bondade, como eu dizia assim, como a pessoa é uma pessoa bacana, parece ser uma pessoa do bem, tal, tal, tal. Quem se declara assim, pobre de espírito, porque sou uma pessoa não sei o que lá, na verdade não tem nada a ver com pobreza de espírito, na verdade tem com pobreza de caráter mesmo. Pessoas que se batem no peito e se dizem, olha como eu sou uma pessoa bacana, isso na verdade é uma pobreza de caráter, não é de espírito. O que significa então a pobreza de espírito? Significa aquela pessoa, por mais que seja multimilionário, por mais que saiba que tenha muitas qualidades morais, intelectuais, espirituais, mas mesmo assim ela vai dizer: isso não significa nada se não for Deus me sustentando. Isso não significa absolutamente nada se não for dado por Deus. Se Deus quiser tomar, no outro dia ele toma. Se Deus quiser que eu morra, no outro dia eu morro, porque tudo está na dependência e nas mãos de Deus. Então, o pobre de espírito é aquela pessoa que pode reconhecer em si mesmo milhões de qualidades. Isso não significa que você não olhe para o seu espelho e diz assim, olha, eu realmente tenho sido uma pessoa muito boa, eu tal, tal, tal. Mas, e aí onde vem o mais, é o que significa a pobreza de espírito. Mas eu dependo de Deus para continuar sendo assim. Ou, mas eu cheguei até aqui porque Deus me ajudou. Mas eu cheguei até esse ponto de crescimento espiritual, emocional, porque eu me deixei trabalhar por Deus, porque eu me deixei educar por Deus, porque eu deixei que Deus trabalhasse em mim, porque eu deixei o meu orgulho e a minha soberba de lado e humildemente eu quis aprender com Deus. E cheguei até este ponto. Posso
e sentir a confiança de que eu cresci um pouco espiritualmente. Mas aí é onde vem de novo a pobreza de espírito, ou seja, você ser pobre de espírito. Mas eu só cheguei aqui pela graça e a misericórdia de Deus. E se eu estou aqui, significa que eu também posso ir mais um pouco adiante. E significa também que eu não sou melhor do que ninguém que não chegou até aqui. Aí isso vai depender do julgamento de cada um perante Deus. Faça você o seu caminho. Dependa você unicamente de Deus. Agradeça em tudo a Deus. E reconheça que sem Deus você não vai chegar nem a esse ponto e muito menos mais adiante. Porque dele vem, para ele e por ele são todas as coisas. É isso que significa a pobreza de espírito. E que sejamos pobres de espíritos cada vez mais a cada dia. Que a gente reconheça que, por mais que você chegou nesse ponto aqui, ainda tem algo a ser alcançado, ainda tem um limite a ser superado, ainda tem alguma coisa em você a ser melhorada, e você depende de Deus para chegar lá em todos esses lugares e para continuar sendo essa pessoa boa que você acha que é, o que você diz que é. Se você é tão bom assim, então prova a si mesmo melhorando, certo? O que a gente vê hoje em dia, e eu estou falando no meio dos religiosos, sem dizer... sem atacar denominação ou base religiosa nenhuma, tô falando de um todo. É das pessoas que, porque tiveram uma melhorazinha na vida, aí começa a julgar a vida dos outros, aí começa primeiro, essa história de estabelecer valores morais, porque a família, não sei o que lá, olha, quando vai atrás disso aí, família nenhuma mais se mantém de pé. Então, assim, foi só essa aqui foi só uma pequena cutucada para os religiosos de plantão, eu estou falando, no geral, não baterem no seu peito e dizerem assim, eu estou salvo, eu sou melhor do que não sei quem, porque não sei quem vai para o inferno, porque não sei quem, não sei o que lá, porque eu sou uma pessoa boa. Olha, se você está assim, está de pé, bacana, cuidado, não caia. Porque quando cai, a queda de um soberbo é muito maior do que a queda do humilde, que já está lá perto do chão. E quem está no chão pode se levantar, mas se você que está de pé e cair, e aí você olhar ao seu redor e os pobres de espíritos não estenderem a mão para você, porque você nunca foi pobre de espírito e você não tem uma mão estendida para você. Então vai ser muito difícil a sua vida solitária, triste e religiosa lá no seu canto, ou perfeita lá no seu canto. Sejamos todos pobres de espírito. Amém? Quero deixar um abraço para o meu amigo Rubens, para a mãe dele, Dona Maria Orminda, que amanhã completa 74 anos, salvo engano. Me perdoa a idade, a memória, Dona Maria Orminda. Mas eu acho que é isso que o seu filho me falou. Beijo para a Tia Sol, para todo mundo aí de Resende, de Minas. Um beijo para os meus amigos Cezane, Eduim, Doroteia, Fernanda, que sempre me assiste. E a minha legião de fãs, que eu tenho. Mentira, louca. Bom, gente, aqui eu esqueci. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, tá bom? Beijos.